Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa desse podcast, Vox Podcast, nas plataformas de podcast e no meu canal do YouTube, Alexandre Robles. Eu sou o Alexandre Robles e tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês, mais uma vez podendo falar sobre um tema que tem muito a ver com a nossa própria história de vida, com a história de vida de cada um, com os elementos existenciais que nos formam, com aquilo que é muito importante para o estudo da psicanálise, por exemplo, e que também atinge diretamente a nossa experiência espiritual. Eu tenho feito abordagens que são o resultado disso, daquilo que eu conheço, experimento nas relações com as pessoas, no meu olhar para mim mesmo e daquilo que eu, como um curioso, um estudioso e um homem dedicado à espiritualidade e à psicanálise, consigo enxergar nessas abordagens como um fenômeno comum. Tenho feito esses vídeos semanalmente, esses áudios aqui no podcast semanalmente, às sextas-feiras. Você pode entrar sempre no meu canal através dos replicadores de podcast que você gosta de ouvir, ou no YouTube, ou ficar de olho nas minhas redes sociais que eu sempre divulgo. Inclusive aqui na legenda, em algum lugar, você vai encontrar links dessas redes sociais. Se você quiser receber mensagens diárias, eu envio mensagens curtas diariamente para o Telegram. E se você quiser saber informações sobre atendimentos clínicos, me procure também no link que está na legenda desses episódios aqui que vão ao ar toda sexta-feira. As edições desses episódios são feitas pelo Felipe Robles, que você também tem um link aqui para saber mais sobre o trabalho dele. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo falando sobre esses temas. Hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre a ideia da fantasia. O que é a fantasia, qual é o espaço dela na nossa constituição, no nosso desenvolvimento. Ela é importante, não é? Tem espaço aceitável para ela na nossa vida ou ela é completamente nociva? O que é importante a gente compreender da fantasia e do papel dela na nossa vida? Bom, a fantasia é um recurso muito importante na constituição do indivíduo. Desde crianças nós fantasiamos, através de sonhos, através de reflexão, de pensamento, de construção do lúdico. A fantasia é um processo indispensável para a construção do indivíduo. Faz parte da nossa essência. A gente tem a fantasia como um dos primeiros exercícios de pensamento. Há especialistas que já dizem que, inclusive, no útero, o bebê, em formação, já aparenta, já dá sinais de que ele sonha, de que, portanto, ele visita esse ambiente do não real na elaboração de si mesmo. E isso é um fenômeno extraordinário e que nos revela muito sobre como nós estamos sendo formados e constituídos desde o ventre. A criança, ao nascer, também tem contato com este mundo fantasioso através dos seus estímulos, primeiros estímulos que são absolutamente inconscientes. Depois, um dia, nós, na formação existencial, somos tomados de consciência na relação com o mundo e vamos intercambiando esta estrutura inconsciente que já está em nós com aquilo que conscientemente vamos vivendo e vamos construindo em nós mesmos a partir da nossa relação com o mundo. Agora, a fantasia, ela então faz parte essencial de nós e ela já começa a aparecer de um modo muito objetivo quando nós, ainda muito crianças, na relação com o mundo, vamos criar fantasias e idealizações para lidar com todas as experiências que são bastante desamparadoras da nossa construção e da nossa existencialidade.
Viver foi um desamparo. Nascer foi um desamparo. Nascer foi uma ruptura abrupta. Nós saímos de um lugar seguro, viemos para o mundo, foi nos cortado um cordão que nos ligava visceralmente à nossa mãe. E a partir desse momento a gente precisa aprender qual é a linguagem primitiva que nos oferece, nos garante alimento, proteção, abrigo, aconchego, satisfação das nossas necessidades básicas e primitivas. Viver a partir de então é um processo de resiliência, de luta. A gente está sempre lutando contra os obstáculos que estão ao nosso redor. Nós precisamos sobreviver e contamos muito e muito na nossa dependência dos nossos pais, da mamãe especialmente. Precisamos sobreviver e contamos com a ajuda dela. E esse mundo que para nós é hostil e ainda de modo inconsciente, vai gerar em nós esses ambientes, essas realidades que serão tratadas em nós de uma maneira ainda inconsciente, mas com a necessidade de que a gente projete sobre essa realidade uma outra realidade. E aí entra o espaço da fantasia. Quando nós vamos crescendo um pouquinho, tomamos consciência da vida, então isso fica um pouco mais claro de a gente analisar agora. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que o mundo não é o que a gente queria. Porque quando bebês, se nós chorássemos, vinha comida. Se chorássemos, alguém nos trocava a fralda. Se chorássemos, se gritássemos, mostrássemos descontentamento, alguém descobriria a nossa dor. Se pedíssemos atenção, éramos pegos no colo. Então, o mundo, que já era hostil a nós, já não era mais visceralmente ligado a nós, ainda nos obedecia. E a gente vai aprendendo aos poucos que essa obediência vai acabando. Quando a gente começa a ter consciência, é quando a gente começa a aprender o não. Não nos é permitido tudo. Eu peço algo e recebo um não. Eu começo a não poder comer na hora que eu quero, comer o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu começo a não poder mais sujar, estragar, quebrar. As pessoas, os adultos responsáveis ao meu redor começam a dizer para mim não. O mundo se torna para mim inacessível e proibido. Isso pensando num ambiente saudável de desenvolvimento humano, em que os pais, de modo seguro e dedicado, presente e amoroso, eles nos dizem não. E a gente ouve o não e tem que conviver com essas restrições. Quando a gente tem que conviver com as restrições, a gente precisa fantasiar novos mundos, novas realidades, para poder burlar essa situação toda. Então a fantasia começa a aparecer para nós como um recurso de elaboração de fuga das restrições. Então eu começo a fantasiar que se eu fosse mais forte que o meu pai, que a minha mãe, eu poderia fazer o que eu quero. Eu começo a fantasiar, por exemplo, isso é muito comum na criança, que se eu fechar meus olhos e me esconder assim, os meus pais também não vão mais me enxergar. Eu fecho meus olhos, acreditando na fantasia de que eu fiquei invisível e, portanto, agora eu posso fazer o que eu quero. Ninguém vai me ver, portanto, ninguém vai me negar. Eu vou criando essas fantasias para tentar sobreviver a essa restrição que é natural no desenvolvimento, mas contra a qual eu quero lutar. A fantasia é um processo do desenvolvimento humano muito importante. E ela também é importante como recurso de lidarmos com os traumas que vivemos. Sejam os traumas que são naturais à vida, como por exemplo, eu, ainda criança, ter que conviver com uma mãe que não é 24 horas disponível a mim, com um pai que não é 24 horas disponível a mim. Eles têm que sair para trabalhar, eles têm que sair para fazer outras coisas, eles me deixam sozinho um pouco. Aquilo é traumático, é preocupante. Num ambiente saudável, normal de desenvolvimento, em que os pais saem, mas voltam, em que os pais não abandonam os filhos, mas apenas se distanciam deles por um pouco de tempo, já é uma experiência traumática. A criança se sente desamparada.
Nós ali naquele começo de vida, de infância, temos a impressão de que a mãe nunca mais vai voltar. E aí a gente demora um bom tempo para começar a acreditar que ela vai e volta. Às vezes isso acontece nessa experiência do desamparo, quando a gente fica na casa de um parente, na escola, quando a mãe sai para trabalhar e a gente fica em casa. Esses primeiros medos são traumáticos. Então a gente precisa fantasiar. A gente precisa fantasiar que a mãe vai voltar e nunca mais vai embora. A gente precisa fantasiar ideias de uma maneira, a gente precisa tentar encontrar uma maneira de fazer a mãe permanecer. A gente começa a ficar com medo de talvez ela vá embora porque eu desobedeci. Fantasias, fantasias elaboradas para tentar sobreviver a esse desamparo. E por aí vai. A gente precisa fantasiar para viver, sobreviver a essas experiências que são tão traumáticas na vida, mas que fazem parte do desenvolvimento normal de um ser humano. Agora imagina quando nós sofremos na infância algum tipo de trauma objetivo de abandono, rejeição, agressão, violência, desprezo, de qualquer tipo de violência psíquica, física, verbal, sexual. Quando a gente vive essas experiências traumáticas objetivas de falta, de maldade, de prejuízo, de agressão, de dor, quando a gente vive isso de fato, então a fantasia ocupa um lugar maior ainda, porque a gente precisa agora criar uma estrutura fantasiosa na vida que nos proteja de uma agressão objetiva. Então, a criança fantasia. A gente fantasia uma vida perfeita, a gente fantasia um pai que a gente não teve, a gente fantasia uma mãe que não é presente, a gente fantasia relações, a gente fantasia medos, a gente fantasia insegurança, a gente fantasia próprios traumas. E nesse processo bastante complexo da construção da fantasia, a gente sente profundamente algumas coisas. Isso tudo vai desembocar na nossa vida adulta, na nossa vida em construção adolescente, jovem e adulta, quando nós vamos ter uma relação com a fantasia que vai ser muito importante de ser tratada de uma maneira lúcida, coerente, consciente. A gente precisa assumir o protagonismo desse olhar fantasioso e para essa fantasia que a gente na infância viveu. Agora, uma vez já crescidos e com consciência da realidade um pouco mais aprimorada, nós precisamos lidar com a fantasia de uma maneira diferente. Antes ela era um recurso de proteção da alma. A gente tinha que usar a fantasia para não encarar a vida tão nua e crua como ela era, tão hostil como era o mundo. Agora, a gente precisa tratar a fantasia como parte de um desenvolvimento que não precisa mais ter espaço em nós. A gente não precisa mais depender daquela fantasia que um dia nos protegia. Agora ela é perigosa. A fantasia agora ela é uma experiência fora de época, fora de hora. Não vamos confundir fantasia com sonhos, com ideais, com desejos. Isso é outra coisa. Sonhar com um mundo melhor, sonhar com um futuro melhor, ter objetivos e sonhos práticos para a vida, isso faz parte do mundo adulto e é muito importante que exista. É a utopia que nos move. Fantasia é uma inversão da realidade, que chega a ser inclusive uma doença psicologicamente definida, né, quando a pessoa não consegue se conectar à realidade, que faz parte de um transtorno de comportamento em que a pessoa não consegue viver a realidade, aceitar a realidade e acaba tentando reproduzir uma fantasia, vivendo uma fantasia, se ver de modo fantasioso. Mas que faz parte de todos nós, de todas as nossas histórias, de alguma maneira, porque nós alimentamos fantasias que vêm da infância e que se estabelecem na nossa vida até hoje. Então, fantasias que foram desenvolvidas na infância e que têm a ver, por exemplo, com a nossa autoestima e que fizeram com que nós
ou nos sentíssemos especiais demais, com poderes demais, ou que nos fizessem sentirmos sem importância algum, com desvalor absoluto, abandonados e desamparados. Fantasias que foram geradas na infância que podem reproduzir-se na nossa vida hoje, de tal maneira que eu posso manter essa fantasia de desamparo num nível tão profundo que quando eu, num ambiente de trabalho, numa relação amorosa, numa amizade, eu recebo um não de uma pessoa, eu me sinto completamente desamparado, como se eu fosse um bebê de meses que a mãe disse não para um desejo que ele tinha. Aquele não, que é tão simples no dia a dia. Alguém me disse: não, não posso ir na sua casa. Não, não vou fazer o que você quer. Não, não vejo a vida desse jeito. Não, não quero. E as pessoas com quem convivemos nos dizem nãos, mas a gente não suporta o não, porque na nossa fantasia desenvolvida, que não foi habilmente manejada para emancipar-nos, para evoluir, para nos libertar, essa fantasia que nos manteve prisioneiros, ela não convive com o não, ela faz a gente achar que o não da pessoa é um não absoluto para nós. Essa fantasia que a gente alimenta desde a infância do desamparo daqueles primeiros nãos, faz com que a gente, ao ouvir um não hoje, se sinta abandonado completamente, se sinta invalidado completamente, não consiga lidar com a liberdade das pessoas dizerem não, mas não nos odiarem, nos oprimirem, elas apenas não querem nos dar, falar, fazer algo que nós pedimos. Mas elas não estão nos invalidando, não estão dizendo que nós não prestamos, não estão dizendo que nós não temos valor, elas apenas estão dizendo um não. A fantasia do desamparo da infância ganha uma conotação imensa na fase adulta quando não tratada. A ideia fantasiosa que eu criei na minha infância de que eu era muito especial porque os meus nãos foram tão poucos, os nãos recebidos, os sims foram muito maiores e de repente a minha família, até por irresponsabilidade, não soube dizer não para mim nunca, desde a infância. Eu alimentei uma fantasia de superestima, de que eu era especial e de que eu tinha direitos absolutos e que eu era o melhor de todos. Então eu crio uma relação narcisista com a vida, por exemplo, e acho que eu sou superior, eu vivo a megalomania, eu sofro de transtornos de uma autoestima elevada num sentido errado, equivocado, exagerado, obviamente. Isso faz com que essa fantasia me prenda numa ideia de que eu sou especial e isso cria em mim a ideia narcisista, um transtorno narcisista, comportamentos narcisistas e por aí vai. A fantasia de que quando eu fui, por exemplo, violentado, agredido, abandonado de alguma forma, e aquilo fez com que eu acreditasse que eu era uma pessoa completamente desprovida de merecimento e de que ninguém me amaria nunca, de que as pessoas só querem me agredir. Essa fantasia mantida no meu coração me faz, quando na idade adulta, me colocar como uma pessoa que sempre está sendo abusada, traída, enganada. Eu acabo atraindo relações assim. Eu me coloco nesse lugar, eu aceito essa posição e começo a achar que eu sou isso e que eu devo viver assim e que eu não mereço nada mais. A fantasia que um dia tem um papel importante no nosso desenvolvimento, que era nos proteger de um mundo que a gente não dava conta de realizar, de elaborar, de enfrentar. Então a gente fantasiava inconscientemente. Essa fantasia precisa dar lugar ao realismo da vida mais madura, à realidade da vida.
A gente precisa aprender a lidar com frustrações, com nãos, com dificuldades. A gente precisa aprender a lidar com o nosso limite, com a nossa imagem, com a nossa vida. A gente precisa aprender a lidar com o contentamento, com a satisfação da vida, porque se a vida não for apenas satisfatória como ela tem que ser, e a gente continuar acreditando fantasiosamente que a vida tem que ser completa, plena, com ausência absoluta de sofrimento, nada nesse mundo vai ser capaz de me trazer minimamente a satisfação que eu preciso para viver. A fantasia não bem elaborada e não bem tratada é a maior inimiga da consciência adulta, contente, adaptada, realizadora e satisfeita com a vida que o cerca. Sem uma consciência real, minimamente adequada à realidade, a gente não consegue sobreviver no mundo real. E a fantasia nos rouba essa possibilidade. A gente fantasia muito quando adulto e equivocadamente. Volto a dizer, não tem a ver com sonho, não tem a ver com desejo, não tem a ver com aspiração. Sonhos têm o papel de nos movimentar. A fantasia tem o papel e a função de nos manter crianças, infantilmente relacionando-nos com a vida, como se a gente ainda fosse um bebê que basta gritar, chorar para que as coisas funcionem. A fantasia nos aprisiona. Nós precisamos ter uma justa medida e um justo olhar sobre nós mesmos. Por isso um processo terapêutico é tão importante. Por isso qualquer processo terapêutico é importante. Numa terapia formal, adequada, com um profissional, uma profissional que lhe acompanhe, lhe oriente, lhe ajude, isso é muito importante. Mas isso também acontece quando você faz seu caminho de autoconhecimento, seus estudos, quando você busca boas leituras, quando você busca boas palestras, quando você busca um bom conteúdo, na intenção de se conhecer, de se desenvolver. A coisa mais importante é que a confrontação nos ajuda a diminuir a fantasia do coração. Não há outra maneira da fantasia ir embora senão através da confrontação. Quando a gente era bebê, a gente não conseguia lidar com a confrontação do mundo real, porque a gente não tinha condição mesmo daquilo. Agora a gente tem. O mundo real é esse aí que está na nossa frente. Antes a gente não tinha condição de suportar, agora a gente tem. E é suportando esse mundo real é que a gente cresce. Então a gente precisa ser confrontado na fantasia. A vida é como é, a gente não é tão especial assim, a gente não é tão ruim quanto achava que era. O mundo real, adequado, a justa medida. Tudo isso é muito importante. Então, seja qual for o seu processo, terapia formal, uma busca espiritual, boas leituras, bom conteúdo, autorreflexão, autoconhecimento, amizades, todos esses caminhos que você utiliza para crescer e se desenvolver, eles precisam passar pelo crivo da confrontação. A terapia precisa me confrontar, por isso que não é um lugar confortável somente, nem principalmente. Às vezes traz um conforto e um consolo, mas o processo terapêutico, por exemplo, formal, ele é confrontador. A verdade é confrontadora, ela nos tira o lugar da fantasia. E por isso que uma das afirmações de Jesus de Nazaré a respeito da verdade é essa: a verdade libertará vocês, e então vocês serão de verdade livres. E é interessante que Jesus de Nazaré fala sobre essa verdade num contexto em que ele está confrontando os líderes religiosos que usaram a religião como sua própria fantasia. Aliás, a religião é um lugar de muita fantasia. Na religião a gente ouve coisas fantasiosas do tipo a gente merece tudo ou a gente não merece nada. A religião é um lugar fantasioso que fala sobre mundos que são possíveis ou impossíveis. A religião é um lugar de muita fantasia. Quase nunca a religião nos propõe um caminho de emancipação, mas sim uma experiência de dependência, até dos seus líderes, para que ela seja mantida. Jesus, falando a líderes religiosos e outros religiosos que o ouviam, falou sobre uma verdade que liberta e que nos torna livres realmente. A verdade é confrontadora.
Quem quiser se libertar da fantasia terá que viver a confrontação de si mesmo, dos seus paradigmas, dos seus conceitos, das suas fantasias, para então encontrar a realidade o mais próximo possível dessa realidade, a fim de se tornar gente capaz, competente de manejar suas próprias emoções e o mundo que cerca. É muito importante a gente observar essa fantasia, essa construção fantasiosa que um dia foi muito importante para o nosso desenvolvimento, para a construção de quem somos, mas que precisa dar lugar a uma nova realidade de pensamento, a fim de que a gente se desenvolva, cresça, evolua, seja capaz e competente de viver a vida. Espero que tenha sido bom para você. Se você quiser me escrever, fale comigo nas redes sociais. Se você quiser sugerir novos temas para a gente conversar e abordar por aqui, vai ser um prazer estar com você. Conte comigo por aqui e a gente se vê no próximo dia, num próximo episódio, na semana que vem. Paz e bem e até breve.